salve, mais um Papo de Padre. Estamos no quarto passo, a busca do amor. Aí, ó, coraçãozinho, o amor. Você tem amado? Tem refletido? Olha, aproveita a oportunidade, procura os nossos programas anteriores para poder sintetizar. É passo a passo. O amor é paciente, o amor é prestativo, o amor não é invejoso. E agora, o amor não pode ser arrogante e nem se orgulhar. Não é arrogante e nem orgulhoso. Segue-se o termo, aula de grego, perperuetai, que indica vanglória. Desejo de se mostrar superior para impressionar os outros com atitude pedante e um pouco agressiva. Quem ama não só evita falar muito de si mesmo, mas porque está centrado nos outros, sabe manter-se no seu lugar, sem pretender estar no centro. E ainda tem outra palavrinha, aula de grego, hein? A palavra seguinte, physiotai. É muito semelhante, indicando que o amor não é arrogante. Literalmente afirma que não se engrandece diante dos outros. E olha onde nós viemos parar por causa do amor. O amor não é arrogante e nem orgulhoso. Olha aqui. Isso é muito sério, muito sério. O amor não pode fazer o que vamos viver agora. Bom dia, Padre. Bom dia, tudo bom, Seja doutora? Obrigado pela sua presença conosco, doutora Cláudia Dematê ou Demate? Dematê, Dematê, delegada. chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Não deve nem saber por que estamos aqui, né, doutora? Eu acredito que a gente vai refletir e dialogar sobre um tema muito importante. Então, nós estamos à busca do amor. Nós estamos vivendo aqui a partir do Papa Francisco. Ele escreveu uma exortação, Amoris Laetitia, sobre amor na família. E já trabalhamos o amor paciente, o amor não é invejoso, o amor é prestativo. E tem uma parte aqui do amor que fala, o amor não é arrogante e nem orgulhoso. Onde tem essa arrogância? E aqui, interessante alguns textos, doutora, não se trata apenas de uma obsessão por mostrar as próprias qualidades, é pior. Perde o sentido da realidade, a pessoa se considera maior do que é, porque se crê mais espiritual ou sábia. Por outras palavras, julgam-se grandes, porque sabem mais do que os outros, dedicando-se a impor-lhes exigências e controlá-los. Quando na realidade o que nos faz, na verdade, grandes é o amor que nos compreende. E ainda continua dizendo que o amor é amável. Amar é tornar-se amável. E nisso está o sentido do termo. Significa que o amor não age rudemente, não atua de forma inconveniente, não se mostra duro no trato. Os seus modos e suas palavras, seus gestos são agradáveis, não são ásperos nem rígidos. E com muita alegria, representando aqui o Estado do Espírito Santo, também as mulheres, conhecem muito bem essa realidade. As pessoas não estão amando, né, doutora? Padre, tudo que o senhor falou é o que nós trabalhamos no dia a dia, exatamente para desconstruir esta falta de amor que ainda existe na nossa sociedade. E essa falta de amor é, às vezes, distorcer a palavra amor que levam a esses fatos absurdos de violência contra a mulher que nos deparamos no nosso estado e no mundo. Como o senhor falou, quem ama não é egoísta. Quem ama não xinga, não humilha, não agride. Quem ama tem respeito, tem amor, tem carinho, tem reciprocidade. E o respeito é uma das palavras-chave. Então, infelizmente, nós temos ainda uma cultura machista muito grande na nossa sociedade. E que, por vezes, os homens acham que são donos, que a mulher posse, que é a propriedade. Isso não é amor. Mas eles acham que ama? Ou o homem, nesse caso, ele tem a convicção de que está amando? Para se ter amor, tem que se ter respeito. Não pode se ter violência. As formas de se resolver o conflito estão erradas. Conflito todo mundo pode ter no relacionamento, mas a maneira de se resolver é com diálogo, com respeito, com carinho, entendendo um ao outro e respeitando, e não com violência e com agressão. Hoje, quando a gente fala de violência doméstica e familiar contra a mulher, por vezes nos deparamos com os casos em que as próprias vítimas elas sentem dificuldade de se enxergarem como vítimas e os autores de se enxergarem como autor. Porque por muito tempo se banalizou tanto esse tipo de violência que levava a mulher a crer
que por vezes ela merecia aquela violência absurda que ela estava sofrendo. Sério? E o homem achar que ele poderia praticar ela naturalmente, porque ele tinha os direitos deles. Desde a criação da Lei Maria da Penha, cada vez mais elas têm consciência dos seus direitos, elas estão procurando as delegacias, estão denunciando, e isso é um compromisso da sociedade, um dever da sociedade. Essa luta pelo fim dessa violência contra a mulher, isso é um dever de todos. Da Polícia Civil, do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria, das prefeituras, e eu fico muito feliz de hoje estar aqui conversando com o senhor. A repressão nesses casos, ela se faz necessária e ela vai continuar sendo feita, mas nós precisamos muito trabalhar com a prevenção, levar esses temas à escola, levar esse debate para dentro dos nossos lares, para dentro das igrejas, para dentro das empresas, para todos os lugares. Nós precisamos dialogar. Não adianta só a Constituição falar que homens e mulheres são iguais perante a lei, se essa igualdade de fato ela não existe. Isso é em relação a todos, a homem, a mulher, adolescente, criança. Respeito. O respeito está intimamente ligado ao amor. E muitos podem pensar, por estarem casados em religioso, por exemplo, o compromisso é para sempre. E é para sempre. Mas é inadmissível um compromisso se manter pela violência. Não posso achar, porque eu casei na igreja, e se o meu cônjuge tem sido agido por violência, isso cai por terra. Isso é imaturidade para assumir o matrimônio. E não pode permanecer, porque muitos no passado, né, se submetiam a muitas coisas por esse argumento. Eu casei, uma vez que Deus uniu, o casamento é para sempre. Só que se esse casamento está ferindo a integridade própria da relação, não é possível se manter. Por isso que o respeito, o amor, o carinho, a reciprocidade, que são fundamentais numa relação. Como o senhor falou, o amor não é egoísta, não é agressivo, não é rude. O amor tem diálogo, o amor tem carinho, tem respeito. E só assim, aí sim a gente pode pensar em relações duradouras de fato. Porque ninguém é dono de ninguém, ninguém jamais pode agredir, xingar, humilhar. E isso vale para homens e mulheres. Isso vale para toda a sociedade. Aqui é seu ambiente de trabalho, doutora? Também, mas mais lá. Vamos lá, vamos conhecer então, vamos conhecer o seu ambiente lá. Uma sala bem feminina, né? Já percebe aqui pelas flores. É uma lembrança que eu ganhei do meu esposo. Sério? Ele é delegado de polícia também, Diego é Machita, e ele viu, é operacional realmente, e ele achou a minha cara. Vai, doutor. Não, faz isso não. Olha isso, compadre! Nossa, padre! O senhor não merece isso jamais. Olha, com a arminha na mão ainda, hein? Legal, gostei. Foi uma moça do município de Alegre que fez ela pra mim. A lógica do amor cristão não é a de quem se considera superior aos outros e precisa de fazer-lhe sentir o seu poder, mas a de quem no meio de vós quiser ser o primeiro seja o vosso servo. Na vida familiar não pode reinar a lógica do domínio de uns sobre os outros, nem a competição para ver quem é mais inteligente ou poderoso. Nós atendemos casos, padres, diversos, de mulheres que são vítimas, são subjugadas às vezes por anos por seus maridos. Nós tivemos um caso recente que foi atendido no nosso plantão especializado de atendimento à mulher pela nossa delegada doutora Silvana Soeiro. E esse caso traduz muito o machismo e a não aceitação do empoderamento da mulher pelo homem. Foi um caso em que o homem, ele nunca permitiu que a sua esposa estudasse. Ele a subjugava, ele a humilhava e por anos ela não entendia que ela era vítima de uma violência doméstica e familiar. Com o passar dos anos, com o conhecimento da Lei Maria da Penha, com acesso à informação, ela começou a se entender como vítima, entender que ela estava vivendo uma relação abusiva. E ela começou a se qualificar, estudar, buscar crescer. E ele sempre desdenhando dela, sempre achando que ele era superior e que ela era menos. E ela, por fim, conseguiu ser aprovada em uma faculdade. E quando ele percebeu que ela tinha conseguido realizar o que ela havia falado, ele, na hora que ela falou que ela ia se matricular para começar a cursar,
Ele a agrediu fisicamente, lesionou ela muito, a ofendeu e falou que ele casou com uma mulher burra, que se ele quisesse uma mulher inteligente, ele teria buscado nos bancos da faculdade. Caramba. Ele foi preso em flagrante e autuado e encaminhado para o presídio. Hoje nós temos a Lei Maria da Penha. Hoje o homem está inserido no mercado de trabalho, a mulher também, ele tem direito de estudar, ela também. Ninguém é dono de ninguém. E o que o senhor falou me remeteu a uma palavra. É companheirismo. Quando se ama, você quer ver o outro crescer, você quer ver o outro bem, você quer ver o outro feliz. E isso é uma via de mão dupla. Não se pode jamais achar que uma pessoa tem o direito de agredir, de subjugar, de tolher alguém de crescer. O empoderamento feminino. Só que às vezes um pouco distorcido. Você vê muito no meio musical, no funk, assim, alguns representantes aí femininos, né? Só que não significa somente essa liberdade sexual. Não, o empoderamento, ele se traduz exatamente, quando a gente fala em feminismo, empoderamento da mulher, é essa busca pelos mesmos direitos, seja de liberdade de expressão, seja de inserção no trabalho. Como eu disse antes, tá lá bonito da Constituição falando, homens e mulheres são iguais perante a lei. Só que não adianta eu ter essa igualdade pregada só no papel na Constituição. Ela tem que existir formalmente. Quando se fala em igualdade entre homens e mulheres, nós sabemos, por exemplo, que existem diferenças biológicas, por exemplo. Muitas vezes o homem tem uma força física maior que a mulher. Eu quero mudar isso? Não estou querendo mudar isso. Eu estou querendo igualdade de fato. Igualdade de oportunidades, oportunidade de emprego e respeito na sociedade, respeito nas condutas. Isso, quando a gente fala em feminismo, feminismo é diferente do machismo. Quando se fala em empoderamento, o machismo é o homem querendo impor a sua vontade, a sua força pela mulher, pela sua condição de homem. Querendo impor sua força. Quando a gente fala em feminismo, no empoderamento da mulher, o que as mulheres buscam não é impor a sua vontade pelo fato de ser mulher. É que se respeite os direitos de todos igualmente. Isso é muito importante. Com essa mulher um pouco já conquistando seu espaço, em alguns lugares já conseguiu o seu lugar, está acontecendo ao contrário? O movimento ao contrário dos homens sofrerem por causa de mulheres já empoderadas? Já tem algum caso assim registrado? Delegacia do homem, por exemplo. Vai chegar um momento para ter a delegacia do homem? O que acontece? Não é isso que se busca. O que se busca é que não se tenha essa violência praticada contra ninguém. Pode existir casos de mulheres que agridem, ameaçam, praticam algum tipo de crime contra o homem, contra o seu marido, seu companheiro? Sim, existe. Ela vai responder, vai ser punida igualmente. Só que, estatisticamente, o número de casos de mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar, ele é estarrecedor. Todos os dias, nós abrimos o jornal, vemos no noticiário da TV casos absurdos de mulheres que foram agredidas, ameaçadas e até tiveram suas vidas ceifadas simplesmente pelo fato de serem mulheres. Para o senhor ter uma ideia, padre, o ano passado aqui no estado do Espírito Santo, a nossa divisão especializada de atendimento à mulher registrou quase 15 mil boletins de ocorrências de mulheres que foram vítimas de violência doméstica e familiar, fora os casos que ainda são subnotificados. As mulheres estão tomando coragem de buscar a delegacia, denunciar e não aceitar jamais se submeter a uma relação abusiva. Só que nós sabemos que ainda assim, com esses números estarrecedores, existem muitas mulheres que sofrem caladas, por medo, por vergonha da família, do vizinho, do parente, medo de serem julgadas pela sociedade, pela questão da dependência econômica que muitas vezes tem. É verdade. Questão da ligação afetiva que tem com esse autor dessa violência, porque pode ter um filho, por vezes, dessa relação. Isso é o que nós chamamos de fatores que dificultam as vítimas de denunciar. As pessoas estão tentando resolver os conflitos de maneira errada. Ninguém tem o direito de fazer isso com outra pessoa. Eu lembro quando eu trabalhava na paróquia de periferia, aqui em Vitória, na Grande São Pedro, e atendia muitos casos assim, de mulheres que não tinham condições financeiras, que dependiam exclusivamente do seu esposo, eram violentadas,
mas não tinha para onde ir. E muitos, no caso, alguns homens, por exemplo, a mulher tinha sua profissão, ela ficou mãe, e eles decidem, olha, deixa de trabalhar para poder cuidar dos nossos filhos. Até aí tudo bem. Só que daqui a pouco o cara começa a aprontar, começa a violentar, e essa mulher vira como refém daquele homem. E aí fica realmente difícil, como é que eu vou denunciar? Quando se fala do empoderamento da mulher, como o senhor perguntou, é empoderamento em todos os sentidos. É empoderamento de existirem políticas públicas para essas mulheres, elas se capacitarem, serem inseridas no mercado de trabalho, para nós efetivamente acabarmos com essa discriminação, essa desigualdade até em relação ao emprego, para elas poderem ter o seu próprio sustento. E além de tudo, hoje com a Lei Maria da Penha, nós temos vários mecanismos de proteção a essas mulheres que são vítimas. Então nós temos as medidas protetivas que possibilitam o afastamento desse agressor do lar. Então isso ajuda muito hoje nesse encorajamento. Se você vive algo semelhante, isso não é amor. E se não é amor, Deus não uniu. Porque Deus une quando realmente tem ali a integridade, o amor. Diz aí no Papa, a pessoa que ama é capaz de dizer palavras de incentivo, que reconfortam, fortalecem, consolam e estimulam. E ao contrário que a pessoa faz, né? Ela denigra, ela diminui. Isso não é amor. Quem ama quer ver o outro feliz, quer ver o outro crescer, se desenvolver profissionalmente. Quem ama, um ajuda o outro. Isso seja dentro de casa, na criação dos filhos. A responsabilidade não é só da mulher, a responsabilidade é do pai e da mãe igualmente. Nós não podemos tratar os nossos filhos do sexo masculino e do sexo feminino diferente. Todos têm o dever de ajudar nas tarefas de casa. Por que é só a mulher? Não, isso está errado. Nós temos que dividir, temos que compartilhar. E é isso que a gente fala em igualdade. Então, tem homens que acham que são donos da mulher, querem determinar o que elas vão vestir, com quem elas vão falar, se elas vão ter o direito de trabalhar ou estudar. Eles que vão determinar, não, são elas. Se ela quiser ser delegada de polícia, ser atleta, ser modelo, ser jornalista, eu sou. Nós já estamos juntos há quase 5 anos. Pelo filho já? Ainda não. E ele é delegado de polícia e também. Quando tiver filho, como é que vai ser? Eu tenho certeza que o companheirismo aí tá acima de tudo. Então nós somos bem unidos na profissão. Eu sempre falo isso. Nós somos unidos na profissão, na vida, no amor. E esse companheirismo é o que importa. No momento do relacionamento a dois, isso é uma passagem bíblica que eu até brinco nos casamentos, que os homens adoram quando vão celebrar o casamento. Tem lá, Paulo fala, né, em Efésios, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Isso para uma mulher empoderada é uma faca no peito, né? Só que a submissão, ela não tem esse aspecto de escravidão. Você pode ter a sua vontade, os seus desejos, e aí ao mesmo tempo se submeter. Olha, vou tomar uma decisão, não vou tomar sozinho, vou conversar com meu esposo, vou conversar com a minha esposa. E até engraçado que o texto continua, né? Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a sua esposa e deu a vida pela igreja. Ou seja, é melhor ser submisso do que dar a vida pela outra pessoa. Mas a relação é assim, o marido morre pela mulher, a mulher submete ao marido, não numa relação de escravos, não numa relação que não tenha identidade, que não possa escolher. O problema também de hoje, doutor, é às vezes eu entrar num relacionamento a dois e querer viver independente, entendeu? Eu decido, eu defino, não. Temos que saber dialogar. Agora, o diálogo é fundamental, mas não pode imperar só uma vontade. Então, o diálogo é fundamental, o respeito é fundamental. E isso que é importante, para nós não nos depararmos com esses casos absurdos que nós vemos de violência hoje na nossa sociedade. Sobre o procedimento, quando a mulher procura o telefone, vai a uma delegacia, como é que funciona? Padre, quando a mulher é vítima de qualquer crime resultante de violência doméstica e familiar, é importante que ela procure a delegacia da mulher do município que aconteceu o fato. Faça o boletim de ocorrência, narrando qual foi a violência, qual foi o crime que ela sofreu. E aí, a partir daí, se inicia um procedimento. Hoje, com a Lei Maria da Penha, ela tem direito a solicitar as medidas protetivas de urgência, que são medidas cautelares, que exatamente visam dar um resguardo a essa vítima, como, por exemplo, o afastamento do agressor do lar,
proibição dele se manter contato com ela, com testemunhas, pelos meios de comunicação, de proibição dele se aproximar dessa vítima pela distância que o juiz determinar e uma série de outras medidas. Além disso, se instaura um inquérito policial exatamente para se apurar esse crime. Outra possibilidade que a Lei Maria da Penha trouxe é que hoje, se o autor tiver cometido aquele crime e a polícia militar, a polícia civil foi acionada pelo meio do 190, se chegar na hora do cometimento desse crime, esse homem, autor dessa violência, ele vai poder ser preso e autuado em flagrante. Então, é muito importante que as mulheres tenham consciência dos seus direitos, tenham consciência e os homens entendam que esta violência doméstica e familiar hoje é crime. A Lei Maria da Penha é muito clara. E o que eu acho muito importante nós ressaltarmos, que não configura a violência apenas a violência física, aquela que deixa a marca. Essa é muito perceptível, né? A olho nu. A violência, ela pode ser moral, exatamente, por meio dos xingamentos. Você falava da pessoa que não pode trabalhar, diminuindo a pessoa. Exatamente, xingamentos, ofensas, subjugação, humilhação. A violência pode ser psicológica, por exemplo, por meio de um crime de ameaça. Você imagina uma mulher que todo dia ela escuta do seu marido: vou te matar, vou te matar. Isso é uma violência. E não é amor. E não é amor. Não é amor, gente. Não pode ser. Amor não pode ser desse jeito. Padre, a violência pode ser até sexual e vai configurar crime. Um marido que, mediante violência ou grave ameaça, obrigue a mulher a manter a conjunção carnal, ele pode sim responder pelo crime de estupro. Então, é muito importante a gente conversar e orientar. O que nós temos de acabar é com esta violência, com a agressividade. Me corrija aqui, chefe do departamento do estado inteiro. Isso, eu sou delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher. Eu sou responsável por coordenar todas as delegacias especializadas de atendimento à mulher do nosso estado, mais o nosso plantão especializado que funciona 24 horas na capital. Somos 20 delegadas exclusivas para o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós temos uma equipe de investigadores, escrivães, agentes, psicólogas, assistentes sociais que fazem parte dessa divisão e que trabalham com muito amor e carinho. O amor, mais uma vez repito, não age rudemente, não atua de forma inconveniente, não se mostra duro no trato. Os seus modos, suas palavras, seus gestos são agradáveis, não são ásperos nem rígidos. Detesta fazer os outros sofrer. Se você vive tal situação, sinto muito, você não ama. E somente amando nós seremos plenos, porque fomos feitos à imagem e semelhança do amor. Converta-se, peça a graça de Deus, ore, peça, e vai mudando suas atitudes, esforce para ser melhor. E a nossa pergunta é: como ajudar a pessoa, uma mulher que está sofrendo uma violência doméstica, por exemplo? A Marine vai denunciar o agressor. Perfeito, né? Marine, tem que denunciar. A Camila fala que enquanto ela não aceitar sair do problema, é complicado. Então, é muito importante, como a nossa colega falou, a mulher perceber que ela é vítima, perceber que aquilo não é aceitável, que aquilo não é correto e denunciar. O importante é que todos tenham essa consciência e denunciem. Estamos aqui gravando Papo de Padre, a busca do amor, e o amor não é arrogante nem orgulhoso. É ótima iniciativa do Igor Calimã, palestras de conscientização, o Luciano Midziara fala aqui para nós. Deixa eu ver mais o que aqui. São cárceres, a Camila está dizendo, né? Que muitas mulheres vivem numa prisão realmente. Nós precisamos de desconstruir esses valores machistas que ainda existem na nossa sociedade. Quem ama jamais pratica qualquer tipo de violência. E é isso aí, foi mais um Papo de Padre. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que você pode entrar nas nossas redes e participar também ao vivo. E toma cuidado, aprende a amar, senão você vai acabar aqui, ó, criatura. Mas o nosso Papo de Padre sobre amor ainda não acabou. Semana que vem, se prepare, vamos aprofundar ainda mais. Passo a passo, aprende a amar.